Então, nós fizemos alguns vídeos falando sobre os ajustes da máquina, sobre o ISO, a velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Hoje nós vamos fazer alguma prática com esses ajustes. Então, fica comigo, vamos lá aprender? Vamos começar com o ISO. Vocês lembram que o ISO a gente mostrou nesse card que está aí, vocês têm acesso ao vídeo. A gente mostrou que esse ISO, ele simplesmente define a sensibilidade do sensor que está dentro da máquina. Ele, como quando a gente protege a pele quando vai para a praia, a gente deu um exemplo, a gente coloca um protetor solar com um fator de proteção maior ou menor, conforme a gente queira que o sol queime um pouco mais a pele ou um pouco menos. O ISO, ele funciona mais ou menos assim. A gente define qual é a sensibilidade dele e a luz, que é a matéria-prima da fotografia, a gente também viu isso nesse vídeo. A luz, ela entra através da câmera, passa pelo obturador e vai até o sensor para imprimir no sensor a imagem que a gente está querendo fotografar, tá? Então, todos os três ajustes juntos, eles definem basicamente a exposição da foto. Quanto de luz ela vai entrar, né, dependendo da abertura do diafragma, quanto tempo essa luz, que nós definimos a quantidade na abertura do diafragma, quanto tempo essa luz vai ficar sensibilizando o sensor, esse quanto tempo é definido na velocidade do obturador, e o ISO define quão sensível o sensor está para essa imagem, essa luz que está chegando, tá bom? Então, os três funcionam dessa forma. Todos três influenciam na exposição da foto. O que é exposição? É a quantidade de luz que entra no tempo adequado e a sensibilidade do sensor para essa luz que está entrando, tá? Tudo isso define a exposição. Quando você coloca a máquina no automático, essa exposição tende a fazer um ajuste para vamos dizer assim, dessa régua de exposição. Ele tende a trazer tudo para o zero. Então a máquina faz um ajuste de forma que tanto o ISO, velocidade do obturador e a abertura do diafragma sejam ajustados de forma que essa exposição fique no zero, que é a exposição adequada. O automático faz isso tudo sozinho. A nossa missão é fazer, quando a gente está no manual, é fazer esse ajuste de forma que também a gente chegue nesse equilíbrio. É verdade que existem fotos que a gente precisa ter um pouco mais de exposição, então a gente muitas vezes precisa sair do zero, e existem fotos também que a gente precisa ter um pouco menos, a gente vai sair do zero também, ou para mais ou para menos, tá? Mas o que é essa exposição? Eu vou mostrar aqui na máquina para vocês onde fica. Essa exposição, eu não sei se tá dando para vocês verem. Tá dando. Essa exposição é essa reguinha aqui, tá? Essa reguinha aqui, vocês vejam que ela tem um pontinho no zero, tá? Então, por que ela tem um pontinho no zero? O que foi que eu fiz? Vocês estão vendo aqui que a máquina está com esse VA aqui. O que é que significa esse VA? Eu fiz a programação da máquina de forma que a abertura eu decidi de forma manual, eu defini qual era a abertura que eu queria e eu deixei que a máquina decidisse qual a velocidade mais adequada, tá? Então, eu defini a abertura.
eu coloquei a máquina no ISO. Isso é uma Canon, gente. Eu vou fazer as práticas com a Canon, porque é a máquina que eu tenho. Então, eu defini o ISO em 100, o ISO baixo. Eu sempre defino o ISO o mais baixo possível. E tento fazer os ajustes usando a abertura do diafragma e a velocidade do obturador. Por quê? Porque o ISO é um ajuste que, se ele não for bem feito, ele vai trazer muito ruído para a foto. Dependendo da máquina que você utiliza, ele vai trazer muito ruído mesmo. Uma máquina full frame, tá, que tem um sensor maior do que uma máquina cropada, ela tende a ter menos ruído. Então, esse ISO pode chegar a números maiores, tá? Assim, sem comprometer tanto a foto, tá? Mas tem sempre essa questão do ruído. Então, o ISO é a última coisa que eu ajusto na máquina, tá? Então, eu ajusto a abertura do diafragma, a velocidade do obturador, tá? Em função de um ISO que eu já ajustei previamente. Se eu não conseguir uma exposição adequada com esses dois ajustes, eu vou ajustar então o ISO, tá? Eu tô aqui num ambiente claro, então eu não preciso que o sensor tenha muita sensibilidade à luz, porque eu tenho muita luz. Então, eu ajustei o ISO em 100, tá? Vou colocar a máquina aqui em manual para a gente fazer uns testes, tá bom? Então, já coloquei a máquina em manual, tá? Vocês podem ver aqui, tá? A máquina está em manual. Aqui, ó. Aqui, esse M, a máquina está em manual. A velocidade está 1/100, tá? E o F, que é a abertura do diafragma, está em 2.8, que é a abertura máxima que essa lente permite, tá bom? Então, vamos fazer aqui algumas práticas com esses ajustes. Então, os 3 ajustes principais são esses aqui, tá? A velocidade do obturador, a abertura do diafragma, que é esse F, e o ISO, tá? Eu deixei o ISO em 100. Essa máquina, ela vai a 50 e depois vai para o automático. Mas eu sempre ajusto o ISO em 100, se o tempo estiver claro, e depois eu vou fazendo os outros ajustes em função do que eu quero, tá bom? A máquina está em manual, você veja que a exposição nem tem mais a marquinha, tá? Eu vou fazer o ajuste do jeito que eu achar melhor. Então, veja, um ISO 100, uma abertura 2.8 e uma velocidade 1/100, que a gente diz 100, uma velocidade de 100, na verdade não é uma velocidade de 100, é uma velocidade de 1/100. Essa foto, essa exposição, ela tende a estar bem exposta, muito clara, tá? Por quê? Porque eu tenho um ISO. O ISO tá abaixo, não vai influenciar tanto, tá? Nessa claridade, mas eu tenho uma abertura grande e eu tenho uma velocidade relativamente baixa, tá? Uma velocidade de 100 é uma velocidade, não é uma velocidade muito grande, tá? Então, vamos ver como é que ficaria essa foto. Olha só, gente, enquanto eu estava aqui preparando com os ajustes que eu falei para vocês, para mostrar como ela ia ficar estourada, aí aparece uma nuvem e escurece bem o tempo. Ó, ela tá quase, veja a réguinha embaixo, ela tá um pouquinho para a esquerda, tá um pouquinho para o negativo, ou seja, tá dizendo que a foto está subexposta, com os ajustes que era para estar estourada. Mas por quê? Porque o tempo, a nuvem tá aqui em cima, passou agora, só para mostrar para vocês, ó. Mas aí ele tá aqui no 0 agora. Se eu aumentar essa velocidade, o que é que acontece? Essa foto vai escurecer mais. Ou se eu diminuir também a abertura. Por quê? Porque eu vou ter menos luz entrando na máquina, tá? Vamos ver isso. Então, eu vou aqui
Eu vou pegar essa velocidade aqui, tá? Eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou deixar aqui em 250. Eu vou deixar aqui em 250 e vamos ver como é que essa foto ficou. Ela deve ter escurecido. Ó, a foto escureceu, tá? Por quê? Porque eu, quando aumentei a velocidade, a luz, ela está entrando durante menos tempo no sensor, tá? Então, ela vai ter menos luz, ela vai ser mais escura, tá? Se eu tivesse uma possibilidade de abertura maior, eu poderia abrir para compensar. Mas essa lente, a abertura máxima dela é 2.8, tá bom? Eu posso mexer no ISO, aí eu vou aumentar essa exposição. Vamos lá mexer um pouco no ISO. Então o ISO está em 100, eu vou botar um ISO em 200, que não é um ISO alto, tá? Vamos ver como foi que ficou essa, ó, tá? Aí, na mesma hora que eu faço isso, a nuvem vai embora e o sol chega, então clareia um pouquinho o tempo, tá? Então, veja, aí ela ficou bem exposta mesmo, porque não foi só eu mexer no ISO e mexer na velocidade, a própria iluminação do ambiente mudou, tá? Então, vamos lá. Mexer, tá? Voltar o ISO para 100. Ó, tá? Ela já escureceu um pouquinho. Eu diminuí o ISO, ela já escureceu um pouquinho. Olha lá a reguinha lá embaixo, tá? Se eu diminuir um pouco essa velocidade, que está em 250, essa lente está bem rápida, tá? Eu vou diminuir um pouco essa velocidade, ela vai clarear um pouquinho mais. Vamos ver. Então, a velocidade está em 250, eu vou botar aqui em 125. Ó. Eu já tô numa exposição bem alta. Ó a reguinha aqui. Aí a nuvem está passando agora de novo. E a iluminação está mudando. E a exposição está... Porque o ambiente está mudando, a exposição está mudando. Tá? Então, existe uma relação, eles são interdependentes, esses três ajustes, e você tem que buscar o equilíbrio para o tipo de foto que você quer tirar. Veja, se você quiser uma foto com uma abertura, com desfoque, tá? Com um grande desfoque, você tem que aumentar a abertura. Na hora que você aumenta a abertura, eu já estou na abertura máxima. Na hora que eu aumentar a abertura, o que acontece? Vai entrar mais luz, então eu tenho que aumentar essa velocidade, tá? Para que, como eu aumentei a abertura, vai entrar mais luz. Se eu quiser a mesma exposição, eu vou ter que aumentar essa velocidade para que entre durante menos tempo, né? Que seja mais rápido. E aí eu clareio de um lado e escureço do outro. Eu vou buscando o equilíbrio dessa forma. Tudo depende do que eu estou querendo para a foto, tá? Qual é o objetivo? O que eu estou querendo com essa foto? Eu quero desfoque, eu mexo na abertura, boto a abertura que eu quero e vou ajustando os outros dois, tá? De forma que eu tenha a exposição adequada. Ah, não, eu não quero desfoque. Eu quero um instantâneo, tá? Eu quero uma foto de eu tô fotografando alguma atividade esportiva, onde as pessoas estão se movimentando, correndo, e eu quero pegar aquele instantâneo, não quero borrado, porque as pessoas estão correndo, estão se movimentando muito rápido e a minha velocidade está baixa. Então, eu preciso de uma velocidade alta para pegar o instantâneo, tá bom? E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mexer na abertura para buscar o equilíbrio, tá? Se eu quero uma velocidade muito rápida, vai entrar a luz durante pouco tempo, a foto vai ficar escura. Então, o que eu faço? Eu aumento a
abertura do diafragma. Mas se eu aumento a abertura do diafragma, o que é que acontece? Eu vou ter uma foto muito clara mas vou ter também desfoque, tá? O desfoque não é interessante para uma foto de esportes, por exemplo, tá bom? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que buscar esse equilíbrio e, no último caso, tá? Não, eu não vou poder mexer na abertura, porque eu não quero desfoque, então eu quero uma abertura pequena. Então, mas eu quero uma velocidade rápida, porque eu quero um instantâneo. Então, são duas opções de entrada de pouca luz. Se eu conseguir a exposição correta com esses dois ajustes, tá ótimo. Se eu não conseguir, o que é que eu preciso fazer? Eu vou para o ISO, tá? O ISO, para mim, para mim como fotógrafa, o ISO é a última opção que eu tenho de mexer, tá? Por quê? Porque o ISO é como se diz assim, é o último recurso. Se a foto se eu não atingir a exposição correta com o ajuste da abertura do diafragma e a velocidade do obturador que eu quero, a expulsão que eu quero, então eu vou mexer no ISO, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Vamos fazer uma foto mostrando um pouco essa questão do desfoque, tá? Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Existem umas opções na máquina fotográfica que ela nem é manual, nem é automática. É uma opção muito interessante, que eu uso muito e muitos fotógrafos usam bastante essa opção. Qual é a opção? Você define o que você quer. Eu quero uma abertura para ter desfoque. Então, eu defino a abertura e deixo que a máquina encontre a velocidade adequada, tá? Então, se eu não quiser desfoque, eu faço uma abertura pequena para ter uma profundidade de campo grande, e nós aprendemos isso nesse vídeo. Então, eu não quero desfoque, tá? Eu quero a cena inteira nos mínimos detalhes. Então, a profundidade de campo tem que ser grande, a abertura do diafragma tem que ser pequena, a gente aprendeu, tá? Então, isso significa que vai entrar pouca luz, O que acontece? Se eu deixo essa opção de prioridade de abertura, a máquina vai procurar a velocidade correta. E essa velocidade, dependendo do ambiente, da iluminação do ambiente, ela pode ser muito baixa. E aí eu vou precisar ter um tripé. A gente tem sempre que estar atento. Se a velocidade cair muito, a gente vai tirar fotos borradas. É muito difícil de a gente manter a estabilização da máquina só na mão, tá? As lentes, a grande maioria das lentes, as lentes mais, vamos dizer assim, mais caras, elas têm estabilizador, tá? Elas têm uma opção de estabilização, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu não sei se essa lente que eu estou usando tem essa opção. Vou mostrar para vocês, se tiver. Então, gente, a lente que eu estou usando não tem estabilização, mas eu peguei essa outra lente aqui, ó. Tá vendo? Ela tem vários ajustes. Eu vou conversar um pouquinho sobre essa lente quando eu for falar de lentes. Essa daqui é uma teleobjetiva 70-200 da Canon, da série L. Tem essa listinha vermelha aqui. Mas eu vou falar dela quando eu for falar de lentes, tá? Mas eu quero só mostrar para vocês que essa lente, ela tem esse botão de estabilização, tá? Tem até mais do que uma opção de estabilização, tá? Ó. Tem 2 botões aqui de estabilização, porque ela tem mais de uma opção de estabilização, que eu vou falar depois, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: as lentes, algumas lentes, elas têm esse botão de estabilização, principalmente lentes mais pesadas, como é essa aqui, tá? É uma lente pesada. A lente tem uma estabilização, como essa lente que eu mostrei, significa que ela consegue estabilizar a imagem, mas de qualquer forma, se você mexe na velocidade, você tem esse comprometimento, tá? Com as tremidas, né? Que você segurando a câmera, você dá. Até respirando, você pode borrar a sua foto, se a velocidade estiver muito baixa. Então, uma velocidade abaixo de 100, abaixo de 120, eu já acho que já tem comprometimento,
tá? Existe risco. Mas tem pessoas que conseguem até com 60, com 50, né? Uma velocidade e eu acho muito arriscado, tá? Para mim, baixou de 100, já é importante que você tenha um tripé. Bom, a gente vai fazer agora uma experiência com ajuste do diafragma, tá? Eu vou fazer umas variações e mostrar a questão do desfoque, né? Da profundidade de campo, tá? Vamos ver essa experiência que a gente vai fazer. A gente tem aqui uma velocidade de 1 para 125, tá? Uma velocidade boa, não é uma velocidade, não é muito rápido, mas também não é lento. Uma abertura 2.8, um ISO 100. O ISO 100 porque a gente está num ambiente claro, eu não preciso mexer nesse ISO. E como eu falei para vocês, eu mexo no ISO só no último caso, tá? Com essa configuração, é provável que a gente tenha, provável não, a gente vai ter bastante desfoque, tá? Então vamos ver, eu coloquei aqui na frente dessa câmera um vaso de flores, tá? Então você vê aí, ó, eu vou ajustar o foco aqui nessa flor, tá? Então esses pontinhos verdes aqui é onde está o foco. E você pode observar que por trás está tudo desfocado, tá? Vamos bater essa foto aqui. Ó, vamos ver a foto. Veja, por trás está tudo desfocado. Por quê? Porque a abertura do diafragma está muito grande. E aí a gente tem uma profundidade de campo muito pequena, não é? Então a gente foca no objeto. Você veja que as próprias flores, elas estão focadas, mas por trás algumas flores já começam a ficar desfocadas, tá? Vamos aumentar um pouquinho essa profundidade de campo, tá? Diminuindo essa abertura. Vamos ver. Então, eu vou colocar aqui essa profundidade de campo em 4. Vamos ver como fica em 4, tá? Bom, vocês estão vendo aqui, eu vou colocar prioridade de abertura. Por que eu vou colocar prioridade de abertura? Porque tem umas nuvens, eu tô aqui fora de casa e tem umas nuvens passando e aí a foto escurece, o ambiente escurece, fica claro e fica nessa variação. Se eu colocar a prioridade de abertura, significa que eu vou definir qual é a abertura do diafragma e qual é a profundidade de campo que eu quero. A velocidade, a máquina vai decidir sozinha em função da iluminação do ambiente. Veja, agora a nuvem já foi embora e já clareou bastante o ambiente. Então fica complicado para você bater uma foto ao ar livre num ambiente que está mudando tanto a iluminação, tá? Então essa prioridade de abertura, para quem quer desfoque, tá? É o mais adequado, o ajuste mais adequado, tá? Eu vou colocar aqui essa prioridade de abertura, tá? Na máquina, você tem aqui, ó, na Canon, a prioridade de abertura está aqui, é esse AV, tá? Prioridade de abertura. Esse TV é prioridade de velocidade, tá? Então, eu não vou falar dos outros agora. Então, eu tô com prioridade de abertura. Veja, se você colocar aqui, se você verificar aqui, ó, eu tô prioridade de abertura, tá? Esse F8 é o que eu tinha ajustado a última vez que eu usei prioridade de abertura. Então, eu vou para 4, que tinha sido o que eu tinha programado, tá? Eu vou colocar o 2.8 novamente. Vamos começar com prioridade de abertura, tá? 2.8. Então, vocês vejam aqui, ó. Veja, a máquina, ela já tenta puxar para o 0. O que foi que ela fez? Para puxar para o 0, eu tô com o ISO 100, a abertura está em 2.8, ela ajustou a velocidade para 125 automaticamente, tá? Essa velocidade foi o que a máquina encontrou para puxar essa exposição para o equilíbrio, tá? Para o 0.
Então, vamos bater essa foto e ver como ela fica. Então, a foto está aqui e vocês podem observar que ela está totalmente desfocada por trás. Eu não tenho objetos na frente. Se eu tivesse objetos na frente, também ia aparecer desfocado, como a gente falou no vídeo, quando a gente explicou o que é prioridade de abertura, tá? Então, vamos agora ajustar essa abertura, tá? Vamos agora ajustar essa abertura para 4. Vamos ver o que é que a máquina vai fazer. Veja, ajustei a abertura para 4 e ao mesmo tempo a nuvem que estava aqui em cima passou, tá? Então a máquina, veja, a máquina já faz o ajuste automaticamente. Aí você diz assim, eu diminuí a abertura, não é? Botei em 4, aumentei a profundidade de campo. E por que ele estava em 120, ou era 125, na velocidade, e em vez dele diminuir para ter mais claridade, ele aumentou? Por quê? Porque o ambiente aqui ficou muito claro, tinha uma nuvem cobrindo o sol e essa nuvem saiu. Então, a máquina faz esse ajuste sozinho. Por isso, essa opção de prioridade de abertura é boa, é importante. Vamos lá, tá? Eu estou aqui com a abertura 4, a velocidade está em 320, porque a máquina fez automaticamente, e o Easy 100. Vamos bater essa foto aqui. Se você observar, a foto, ela já começa a ter menos desfoque por trás, mas ainda está razoavelmente desfocada. Por quê? Eu também estou muito próximo do objeto, tá? Isso também possibilita, ajuda a ter mais desfoque, tá bom? Vamos ver aqui agora uma profundidade, uma abertura de 5.6. Uma abertura de 5.6. Veja, a velocidade ele colocou em 160 e o Easy está em 100. A velocidade ele está ajustando automaticamente, tá bom? Então vamos lá, vamos bater essa foto. E Maui, que é o cachorrinho da família, está ali aparecendo, todo se achando. Vamos lá, tá? O desfoque, ele já começa a diminuir também. Vamos, de novo, aumentar essa abertura, tá? Eu vou colocar ela em 11. Vamos ver, tá? Então, a foto está aqui. Você já começa a ter menos desfoque. Se você observar, as coisas que estão por trás, elas já estão aparecendo. Vou aumentar um pouco mais. Agora a foto vai ficando escura e a gente tem que compensar na velocidade, tá? Eu vou para 16 nessa abertura. Vamos ver como é que a gente fica. Tá? 16 aqui. Vamos. A velocidade, olha, eu aumentei muito a abertura, tá? Quer dizer, diminui muito a abertura. Eu estou em 16. Então tá entrando muito pouca luz. E a velocidade já foi para 20. Vocês vão observar que ela vai demorar um pouco mais batendo essa foto. E pode ter alguma tremida. Por quê? Não que a máquina esteja balançando, porque ela está aqui em cima de um objeto. Mas, se vocês observarem, eu estou ao ar livre e as flores estão balançando. Como eu estou numa velocidade mais baixa, então existe a possibilidade de ter tremida. Não é o desfoque, é tremida, tá? Vamos lá bater essa foto. Eita, o vento aumentou bastante agora. Vamos lá. Veja que a foto demorou um pouquinho mais, porque a velocidade diminuiu, tá? Mas se você observar, você está
com tudo em foco, praticamente tudo em foco, tá? Vamos aqui mudar essa velocidade novamente. Eu vou para 22, que é a menor abertura dessa lente, tá? Eu vou para 22, significa que a luz está muito pouca, tá entrando muito pouca luz, tá? Tá entrando muito pouca luz, mas a profundidade de campo está enorme. Ele vai pegar tudo em foco, tá? Veja a velocidade. A velocidade está 1/8, 1 dividido por 8. Tá muito lenta, muito lenta. Se eu tiver na mão, não consigo bater essa foto. Veja que ela demorou um pouco mais, tá? E vamos ver como ficou essa foto, tá? Ó, tudo focado. Ou se não tiver tudo muito focado, é o tremido do vento, porque eu estou aqui ao ar livre, tá? Então tá ventando muito e a velocidade está muito baixa, tá? Com movimento, a gente precisa de uma velocidade alta, né? A gente precisa que a máquina seja muito rápida para pegar o instantâneo e não pegar o borrado do movimento. Que às vezes a gente quer o borrado do movimento. A gente também falou isso no vídeo, em uns 2 vídeos para trás. Então, minha gente, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho da velocidade do obturador. A gente vai fazer experiências com velocidade do obturador e também vamos fazer experiências com o ISO em outro vídeo. Para fazer experiências com o ISO, eu preciso ter um ambiente escuro, mais escuro, para poder aumentar o ISO e não ter estouro na fotografia. Eu podia até aumentar aqui, mas eu não ia conseguir aumentar muito, tá? Então eu precisaria mostrar no ambiente escuro os ruídos que o aumento do ISO provoca. Tá bom? Se eu aumentar aqui, o ambiente já tá claro e você sabe que aumentando o ISO, eu tenho mais luz entrando, quer dizer, eu tenho um sensor mais sensível a essa luz e aí eu vou ter uma foto estourada. Vai ficar difícil de eu ajustar a velocidade do obturador e a abertura do diafragma para um ISO alto num ambiente tão claro. Então a gente vai falar de ISO em outro vídeo, num ambiente mais escuro. E também vamos fazer algumas experiências mostrando a velocidade do obturador. Hoje o nosso foco foi na abertura do diafragma, mostrando a questão do desfoque. Então é isso, meu povo, que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá o seu joinha ou o seu like em inglês. Não importa. Se inscreve aqui no canal e deixa os comentários também, é muito importante. Se vocês quiserem que eu aborde algum tema específico dentro desse assunto, fotografia, viagens, né? Fotografia e afins, se vocês quiserem que eu aborde algum assunto específico, coloca aí nos comentários e a gente vai buscar fazer um vídeo sobre isso. Tá bom? Fiquem com Deus e tchau!